A lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma. Caríssimos filhos, assim ouvimos no Salmo, em um dos versículos ao qual buscamos rezar, mas esta palavra pode nos causar um certo desconforto. Poderíamos talvez pensar que é a lei do Senhor, porque ela causa este conforto, porque que ela conforta, acalenta a alma. Não é simplesmente fazer, seguir, cumprir algo. Para entendermos, devemos entender primeiro o que é este conforto. O que é este conforto que não é meramente algo humano, mas algo a mais. E o que é este conforto que vem da lei do Senhor? O que é este conforto que o Senhor nos dá? O conforto é aquilo que, em primeiro lugar, traz a paz, mas não uma bonança, não uma calmaria, ao contrário. Esta paz que é o sentido da comunhão com Deus, que é o sentido da segurança nele, que é o sentido de sabermos estar enraizados. O conforto também traz a calma, que é o contrário, o extremo oposto da agitação, do fazer, do ter que fazer isso, do que arrumar aquilo. Não é este inquietamento que por vezes vemos. O conforto, ele traz prazer. Não prazer superficial, de me esbaldar nisso, de fazer aquilo. Este prazer que é este regozijar. É esta alegria mais íntima, mais pessoal. É o sentido de sabermos estar completos, plenos. Nesta alegria que não é um euforismo, mas ao contrário. Esta alegria simples, calma, que nos leva verdadeiramente a sabermos estar pisando em lugar sólido. Este é o conforto. É isso que temos com Deus. Mas ainda assim poderíamos nos perguntar, tá, padre, e o que é essa lei? O que é essa lei para nos trazer isso? Bom, nosso Senhor mesmo nos diz no Evangelho. Essa lei é o amor. Não é outra coisa senão o amor. E quando o nosso Senhor pergunta e incita naquele mestre da lei, o que diz na lei, o modo como ele expressa, mostra exatamente aquilo que a lei pede, aquilo que a lei é de fato. O amor a Deus e o amor ao próximo. É claro que existe uma forma, existe um modo de amar a Deus. Para quem conhece o Padre Eduardo sabe que eu sempre uso essa passagem. E o que é o amor a Deus? O café. Ué, Padre? O café? Nosso Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ou, em outro modo de tradução, inteligência. Já viram que café ensina a amar a Deus, né? Está fundamentado na Bíblia. Então, é mandamento bíblico. Mas, além disso, entendemos que é para amar a Deus por inteiro. Completamente, é este o modo como devemos amá-lo. Isso a gente vê desde lá do Antigo Testamento, quando no Êxodo, o Senhor afirma isso. Capítulo 6 do Êxodo, no versículo 5, diz exatamente isso. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, para amá-lo. E como amá-lo? De todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, amar a Deus de verdade, por inteiro. E depois completa o livro do Levítico. E ao próximo como a ti mesmo.
É fato que depois nosso Senhor vai exigir mais de nós, como vimos ao final do tempo pascal. Mas nosso Senhor pede, é necessário aprendermos a amar. E como amar? Como amar a Deus? Nosso Senhor, Ele nos diz ao longo da Sagrada Escritura o que é o amor. Alguns podem pensar, não, mas eu amo fulano porque o meu sentimento, amor não é sentimento. O amor não é um sentimentalismo, um qualquer coisa. Se o amor fosse isso, é fato, acabaria. Estava no final. O amor é mais. O amor tem também sentimento? É claro, é óbvio. Faz parte, mas o amor não é só isso. É mais. E o que é o amor? O doar-se. E nosso Senhor deixa muito claro isso quando nos diz o que é o amor, falando no capítulo 15 de São João. O que é o amor? Este ato de doação total. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. Entregar-se inteiramente. E nosso Senhor, Ele faz isso. Ele nos dá isso. Ele nos mostra que nos ama. E São Paulo deixa muito claro isso quando fala aos Romanos no capítulo 5. Ele, que é Deus, desceu dos céus e deu a sua vida por nós, ainda quando nós não éramos seus amigos, ainda quando nós não buscávamos, Ele se fez nosso amigo, Ele entregou a sua vida por nós, por amor a nós. Ele se entregou todo inteiro. E é algo que devemos entender. Ainda que o amor seja gratuito, ainda que o amor seja esse ato total de disponibilidade, de total entrega, ainda assim, o amor pede amor. O amor, ele tem um quê de ser inteira entrega. Quando? Como, padre? Como eu posso ver isso? Uma pessoa que se casa, ela tem que estar disposta. 50-50, padre? Não. 100-0. Eu tenho que me dar todo inteiro, ainda que o outro não queira. Nosso Senhor faz isso. Basta ver como a gente ama o Senhor. É 100-0. Mas ainda assim, Ele deve gerar em nós um ato de retribuição. Porque o amor, ele tem isso de gerar em nós. O amor pede amor. O amor nos impulsiona também a amar. Ele tem este efeito de retribuição. E se Ele se entregou todo inteiramente por nós, nós também devemos amá-lo. Amá-lo inteiramente. Amar com tudo. Tudo que eu sou. De todo o meu coração, com toda a minha alma, de toda a minha força e com todo o meu entendimento. De tudo aquilo que eu tenho verdadeiramente diante dos meus sentimentos, diante dos meus impulsos. Essa é a centralidade, essa realidade do que é o coração. Não é mesmo o sentimentalismo, mas é tudo aquilo que eu tenho de mais interno. Tudo aquilo que eu tenho de espiritual, de toda a minha alma. Com tudo aquilo que eu tenho diante do modo como eu posso agir, de toda a minha força e de tudo aquilo que eu conheço, eu devo buscar amar mais a Deus. Entender, compreender, conhecer e ir mais, para me dar mais. É isso que o Senhor pede. Isso é uma lei, é um dever. Dever de todo batizado, Pai, de toda pessoa que é criada. Se você existe, você tem que amar a Deus. Nosso Senhor não fala isso simplesmente para católicos. Ele não fala isso, olha, te batizei agora, então... Não, ele fala isso no Antigo Testamento, quando não tinha nada ainda. Diante do povo, a partir do momento que eu sou aqui criado, eu estou aqui, eu sou levado a amar a Deus. Porque Deus dá inteiramente por mim. Ele me liberta.
Ele me oferta a vida. Devemos ter isso. Mas o amor, ele não fica simplesmente numa relação intimista. Eu e Deus. Nosso Senhor vai além. Pede mais. E o que é este pedir mais? É aquilo que São João apresenta na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 20. Quem não ama ao seu irmão que vê, mas diz que ama a Deus que não vê, é um mentiroso, é um hipócrita. Porque não pode se amar a Deus se não se ama ao próximo. Quem não ama ao seu irmão que vê, não ama a Deus a quem não vê. Para amarmos a Deus, precisamos transmitir e amar de fato ao outro. Padre, mas eu não gosto de fulano. Nosso Senhor não pede para você gostar de ninguém. Ele pede para você amar. Amar não é a mesma coisa que gostar. É bem diferente. Certa vez escutava numa pregação um padre falar algo que me marcou profundamente. Tudo que a gente gosta, a gente destrói. Tudo que a gente ama, a gente edifica. Ah, padre, é mesmo? Acho que não. Se eu fosse perguntar na assembleia, quem gosta de pizza, levanta a mão. Duvido que um ou outro não ia levantar. No final, a pizza está mais do que destruída. No final a gente vai ter cantina, com a graça de Deus. Quem gosta de doce, no final, depois do almoço, acabou o doce, está tudo destruído. O que a gente gosta, a gente destrói. E é fácil a gente ver como as pessoas simplesmente se moldam por uma questão superficial e não sabem amar. É só ver como é que estão as relações no mundo. Os pais não amam seus filhos, eles gostam dele. E por isso fica deixando os filhos fazer qualquer coisa. E no final, tem um bando de monstrinho, não tem crianças. Porque faz um monte de coisa. É um tormento. Não sabem exigir, não sabem construir, não sabem se doar. Como é que estão as relações de namoro? Não amam, gostam. É uma relação de uso, de destruição mútua. Não de amor. Não de edificação, não de construção. Não de doação, como o Senhor pede, como o Senhor nos mostra, mas ao contrário. É uma destruição constante. O Senhor pede que a gente ame, não pede que a gente goste. Eu tenho que amar o Zé da esquina, mas eu não conheço o Zé da esquina, mas eu tenho que amar. Eu tenho que rezar por todos. Eu tenho que aprender a me doar também em atos. É isso que o Senhor pede de nós, é isso que o Senhor exige dos seus, é isso que o Senhor mostra-nos. Chamar a amar. Ver a Deus no próximo. A cada um, aquela pessoa que eu encontrei na esquina quando estava vindo para cá, eu tenho que amá-lo. Eu tenho que ver Deus no próximo. Ainda que ele não esteja no caminho correto, eu tenho que amar. E tenho que mostrar Deus a ele. Diante dos meus atos, diante das minhas atitudes, diante do modo como eu falo. Eu tenho que demonstrar amor. E São João Crisóstomo nos mostra exatamente isso. Ao comentar essa passagem, ele diz: repara como em ambos os preceitos ele pede o mesmo abandono de nós. Ele nos diz para amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Pois bem, ora, se isso fosse observado verdadeiramente, não haveria escravos e livres. Não se haveria
vencedores e perdedores. Não existiria pobres e ricos, porque existiria amor. Eu veria Cristo, eu me entregaria por Cristo no próximo. Mas como não tem, eu primeiro. É uma declaração dura. Ao vermos os padres da igreja já falaram isso lá atrás. E vermos que nós não mudamos ainda. Porque eu não conheço a Deus. Porque eu não me esforço para amá-lo. Eu não me esforço para ir a Ele. Se eu não consigo ir a Deus, também estou pouco me lixando para o próximo. É necessário sermos diferentes. Não basta eu ficar fazendo as coisas na superficialidade da lei. Eu tenho que amar mais. Eu tenho que aprender a amar. Amar de fato. Como vemos isso? Diante desta exigência do Senhor. Que eu não posso continuar nessa lei fria. Diante do saber que aquilo que o modo como eu estou seguindo, porque eu posso dizer muito bem, não, mas eu já sigo a lei, eu amo. Ama? Ouvimos o que o Salmo nos disse. A lei do Senhor conforta a alma. A gente tem esse conforto? A gente está em paz verdadeiramente, ou a gente está simplesmente no marasmo, achando que o mar está calmo, e quando se revolta a gente está, meu Deus do céu, o que eu faço? A gente não tem paz. A gente não tem segurança no Senhor. Então já é sinal que a gente não tem conforto. A gente continua nessa ansiedade, nessa agitação, nesse querer fazer. Sinal que eu não sei amar. Porque se eu soubesse amar, eu não estava assim. Eu não era um fazedor de coisas miserável. Ao contrário, eu saberia aquilo que eu sou. Eu não seria isso. Eu teria verdadeiro prazer. E não... tenho que ir à missa de novo cedo. Meu Deus do céu. Arrastado. Se a gente não sente prazer em estar com Deus, em estar aqui, em recebê-lo, em ter esse regozijo, mas ficar querendo fazer coisas, é uma agitação desmedida, porque a música pede isso, porque não sei o quê, porque eu tenho que ler tal coisa. Se eu não sinto prazer em estar com Deus de verdade, é porque eu não amo. Eu tenho que aprender a ser diferente. E como ser diferente? O Senhor nos mostra, diante desta parábola, que devemos entender. Existe um segmento da lei que é frio, superficial. Porque o que é que a lei dizia? A gente tem que entender o contexto, para a gente não sair tacando pedra no sacerdócio levítico. Eles eram seguidores da lei fria, superficial, ficavam simplesmente na letra, dura, e diziam que era aquilo, porque não entendiam. E por vezes nós agimos assim. O que dizia a lei? Qual é o entendimento judaico? Sangue e vida são sinônimos. Perder sangue é perder vida. Isso tem que estar claro para a gente. A gente tem que aprender a entrar nas dimensões daquilo que diz a palavra de Deus. E se eu toco num morto, eu fico impuro 7 dias. Então, diante de um segmento frio, daquilo que diz a lei, de eu não olhar o próximo, mas olhar para mim mesmo, de eu não saber me doar, de eu não saber sair, eu olho aquela pessoa que está escrufunhada no canto, porque eles estão descendo. Jerusalém está no alto, Jericó é mais baixo. Quando diz que o sacerdote desce, quando diz que o mestre da lei desce, ele está indo de Jerusalém para Jericó também. Essa dimensão. Ele está descendo e está vendo aquela pessoa no canto, toda ensanguentada, jogada, muito mal respirando. Eu vou passar longe.
Por quê? Porque se eu tocar nela, eu estou impuro. Eu tenho que me voltar para minha casa, ficar preso 7 dias, me purificar por inteiro para depois fazer o que eu tenho que fazer lá. Porque eu estou indo fazendo uma missão, eu estou indo celebrar, eu estou indo fazer alguma coisa em prol do sinédrio. Então eles pegam, olham, não posso. Porque está na letra fria. É isso que está na mentalidade deles. Eu não posso chegar perto. Tem um sentido de pureza e impureza. Uma caixinha. É assim que a gente age. A gente vive se colocando em caixinhas. Mas nosso Senhor, Ele muda. Ele quebra essa dimensão. Ele nos faz ir além, entender o que é mais. Os padres da igreja nos fazem mergulhar nisso. Ele não quer que a gente fique num segmento frio da lei. Eu posso isso, não posso aquilo. Nosso Senhor, Ele pede que avancemos. Como Ele diz na segunda leitura, quando São Paulo fala aos Coríntios, que Ele quis habitar em plenitude em nós, para reconciliar o homem consigo. Ele vem, nos toca, nos cura, nos transforma, nos faz entender o que é cumprir verdadeiramente os mandamentos. Amar. Amar como Ele ama. Sabendo vir, tocar, estender a mão, curar. Os padres da igreja dizem exatamente isso. Santo Agostinho, quando comenta esta passagem, diz: o que é este homem? É Adão. É Adão que sai da onde deveria estar e vai para onde não deveria ir. Porque Jerusalém, a cidade da paz, é da onde ele sai. Ele perde a bem-aventurança, ele perde o estar com Deus. E vai para onde? Para Jericó, que é sinal da nossa mortalidade, que é a cidade dos homens. Depois, Santo Ambrósio e também São João Crisóstomo comentam-nos quem são estes ladrões. São os anjos da noite, os demônios, que nos atormentam, que nos levam para onde não devemos ir, que nos assaltam diante daquilo que temos. E as feridas, diz São Beda, são os nossos pecados. Nós, quando estamos em pecado, estamos inteiramente feridos. Estamos mortos, sangrando, perdendo vida. Por isso que é necessário que a gente aprenda a fazer um bom exame de consciência, para ver aonde estão as minhas feridas, para que aquele que é representante de Cristo possa tocar e curar. Eu tenho que analisar-me, olhar para mim. Por fim, Santo Ambrósio, pegando o sentido de João 3,13, quando diz que quem é aquele que desceu do céu, senão aquele que subiu ao céu, isto é, o Filho do Homem que está no céu. E encaixa este entendimento nesta passagem, ao dizer, aquele que desceu do céu, que veio não porque foi expulso, não porque abandonou a bem-aventurança, mas veio ao nosso encontro. É o próprio Cristo, que vem para nos resgatar, vem para nos salvar, vem para nos redimir. E vem como samaritano, que os samaritanos eram opositores, eram rivais dos judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos faziam aquilo que não era próprio. Nosso Senhor, Ele toca. Nosso Senhor cura quem eles achavam que não poderia. E é exatamente isso que o Senhor faz. Ele vem, Ele cuida de nós, derramando óleo e vinho. E que símbolo é esse? São os símbolos sacramentais? Sim. E avança diante disso São João Crisóstomo dizendo que o vinho é justamente o símbolo do sangue do Senhor. É aquilo que nos dá o perdão. Que o óleo é a crisma.
O azeite é o sentido do óleo do crisma que nos santifica, que nos eleva, que nos faz sair desta condição de miséria. Ele vem a nós. Vem a nós para assim nos ensinar a amar. Ele explica isso aos seus discípulos. Ele adverte isso aos doutores da lei. Mas a nós, o Senhor ensina e exige. Porque o Senhor também aqui fala conosco. A palavra de Deus diz, a carta aos Hebreus é viva e eficaz. Ela diz hoje a nós. Se estamos aqui, é porque Deus quer nos ensinar a aprendermos a amar. Amar de fato. Aprender a verdadeiramente não sermos mais frios diante da lei. Não seguirmos um rigorismo de letras, mas irmos no mais profundo, no verdadeiro entendimento, conhecendo de fato. Como aprendemos a amar? Quando damos aquilo que é necessário. Quando aprendemos a dar atenção ao próximo, a ouvir o que outro quer nos dizer. Quando sabemos derramar o óleo da atenção e o bom vinho da paciência, para que o outro possa ser tocado por Deus, por meio de nós, instrumentos. Quando o Senhor pede de nós, quando sabemos ser próximos, como aquilo que o Senhor pede, diante de um sorriso, diante de um abraço, diante de um falar de conforto àqueles que necessitam. Não mais seguir uma frieza, um isolamento comunicativo, como vemos no mundo. Todo mundo se comunica um com o outro, mas um comunicamento frio. Está um de cara para o outro, mas está ali no celular. Bom dia. O pai está na sala, o filho está no quarto, mas nem para dizer, oi pai, não, manda mensagem. É um comunicamento frio, é uma frieza desmedida. Nosso Senhor pede um contato, pede que aprendamos a amar de fato. Aprender a olhar. Ter este olhar e derramar assim o vinho do amor, diante de olhos que mostrem não algo superficial, mas mostrem amor. Diante de que olhos que derramem o vinho do acolhimento, do estar com o Senhor de fato. Diante deste falar que expresse amor. Diante do óleo do incentivo e do vinho do consolo. Nosso Senhor, Ele pede e exige de nós mais do que simplesmente um segmento frio, superficial. Isso não é seguir a Deus. São José Maria, quando fez sua visita ao Brasil, ele se entusiasmou intensamente e se encantou vendo esta alegria do acolhimento, do saber, das pessoas que se cumprimentam num tocar, num abraçar, em algo que é caloroso, de um acolhimento, de uma alegria de estar com o outro. É próprio nosso, e a gente hoje não sabe amar assim. É necessário mudarmos, porque Deus pede isso de nós. Basta vermos aquela que melhor nos ensina, a Virgem Maria. Ela é mãe. E quando imaginamos uma mãe, como a vemos? Uma mãe que abraça, que acolhe, que olha para os seus filhos. Ela é mãe e assim age conosco, com amor, com ternura. Nós, seus filhos, devemos aprender com ela, a assim ser,
assim amar, assim acolher, sendo aquilo que Deus quer de nós, aprendendo aquilo que Deus pede e exige de nós. Este amor. Amar verdadeiramente ao próximo e a Ele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.